internauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. No vídeo de hoje eu quero te contar tudo o que vai mudar na nossa casa depois da pandemia. Então fica até o final para ver se você vai aderir a essas dicas e se alguma coisa aí você já tá fazendo. Vamos lá! Falando do antigo normal e novo normal, mas espera lá, não é bem assim. A gente pode começar a entender as coisas por um outro lado, um terceiro lado, vamos dizer assim. É super normal que quando acontece uma coisa tão importante ou tão devastadora como a Covid-19, a gente precisa entender e às vezes rever alguns modos no nosso dia a dia. E acreditem, a arquitetura é uma das principais que muda quando acontece uma coisa do tipo. Quando a gente teve aí a gripe espanhola, a tuberculose e outras doenças, outras pestes, um dos principais reflexos dessas doenças foi na arquitetura. A gente precisou entender como que era a casa e como ela estava prejudicando a gente. Ou você acha que sempre houve recuo lateral e ter que ter janela em todos os ambientes? Alguns séculos atrás a gente não tinha janela em quarto não, meu filho. Era tudo fechadinho e só no banheiro e cozinha e olhe lá. Também outra coisa mais perto da gente é a questão do azulejo na cozinha. Você sabia que nem sempre teve azulejo na cozinha para evitar gordura? Hoje parece uma coisa impensável, né? Não ter ali alguma coisa para não ir a gordura direto na parede. E a Covid também despertou na gente alguns hábitos que a gente não estava acostumado e que a gente não via grande importância até então. Fica calmo, não quer dizer que a gente vai usar máscara para sempre, na verdade não sei, né? Porque no Japão todo mundo usa máscara o tempo todo, mas enfim, outra história, poluição, bababá. Não sou eu que vou dizer use máscara para sempre, Brasilzão. Não vai ser eu. Mas algumas coisas vão sim mudar na nossa casa. As pessoas começaram a ficar um pouco mais sensíveis a trazer essas coisas da rua, como que funciona a rua, casa, onde tem um meio termo aí, para que tanto esse vírus como outros vírus e bactérias não entrem na nossa casa, no nosso sagrado lar. Vamos falar um pouquinho então dos hábitos que surgiram agora na pandemia, o que as pessoas começaram a fazer que antes não era tão importante ou não se ligavam. Vamos começar a lembrar como se fosse uma coisa assim bem distante lá atrás da pandemia. Tô louca pra falar dela assim como se fosse há muito tempo atrás, para que logo isso acabe e a gente saia desse período tão conturbado que foi a pandemia. Mas a gente precisa entender como que as pessoas se comportaram nesse meio tempo, né? E não é só a arquitetura que vai resolver tudo, tanto que tem coisas atreladas à arquitetura, tecnologias que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo que vão ajudar a gente a ficar um pouco mais seguro. Então a gente começou a limpar os elementos que vinham da rua, a bolsa, os itens de supermercado e tudo isso a gente começa a pensar como que vai ser agora, porque se antes entrava o Covid, entra outros elementos também, outras bactérias e tudo mais. Será que vai ter alguma sacolinha que vai ser já alguma coisa desinfetante? Mas enquanto não surge aí alguma coisa parecida, a gente precisa de um espaço para fazer essa higienização. Uma coisa que a pandemia também vai influenciar é na tinta de carimbo de validade que tem cada produto. Não sei se é um carimbo ou alguma coisa, mas quando a gente passa o álcool, sai a validade. Então eles já precisam rever isso para que quando a gente for fazer a higienização não tenhamos problemas, né? Outra coisa que mudou e não mudou, confesso que eu já fazia isso na minha casa e muita gente fazia. Eu já deixava o sapato de rua ou o sapato de casa ali na entrada. Agora, os móveis e tudo aquilo que a gente for planejar vai precisar ter um espacinho ali para deixar esse sapato, essa bolsa, esses itens que separa a rua e a casa. Então dessa forma também já começa a influenciar nos projetos de interiores. Outra coisa que influenciou muito no nosso dia a dia, mas não tanto na parte de limpeza, foram os espaços multiuso. Então a gente começou a ter que usar o espaço de várias maneiras, daqui a pouco é café da manhã, daqui a pouco é trabalho, café da tarde, janta. E como que fica isso? Quem precisou passar por isso ficou muito irritado, porque fica uma bagunça, fica uma coisa muito complicada. E como que a arquitetura vai poder ajudar nessa situação? A gente precisa pensar um pouco mais nisso. Quanta gente ficou presa num apartamento, não podia sair e precisava, clamava por um espaço de relaxamento, de descompressão, de reconexão. Então isso também vai começar a entrar nos nossos projetos. Mas vamos falar então dessas soluções, coisas que a gente pode fazer para trazer essas soluções desses vários problemas que eu trouxe aqui para você? Outra coisa que está sendo cada vez mais forte são os espaços para delivery. Quantas pessoas precisaram pedir tudo por delivery e às vezes não estava em casa? No caso agora estava, né?
mas a partir de agora talvez não vão estar em casa. O quanto cresceu a parte de e-commerce, então, nesse período de pandemia, e que as pessoas se acostumaram a comprar e só receber ali na sua caixinha. Mas a nossa caixinha do correio não é muito grande. Como que fica, então, um espaço para deixar, para receber? Como que isso funciona? Então, a maioria dos prédios já vem pensando nesses espaços para delivery, mais focado na parte de alimentação. Então, eu tô chegando em casa, o meu aplicativo tá indo lá e tá deixando para mim a minha comida na minha caixinha refrigerada ou, enfim, que vai aquecer, dependendo. Isso tudo já tá sendo feito, já tá sendo uma realidade aqui no país, principalmente na área ali de São Paulo e Rio, mas que agora ficou mais evidente, tanto para a parte de alimentação quanto para os recebidos pagos, não é mesmo? A gente é o quê? Blogueira que paga nossa comprinha. Então, a gente também precisa de um espaço assim, porque a partir de agora, talvez as pessoas vão sair, mas o hábito de comprar na internet talvez venha ficando. Então, precisamos pensar num espaço assim também. Comenta aqui pra mim se você tem algum outro hábito que surgiu aí na sua pandemia e que eu não falei aqui, eu vou adorar saber. Vamos falar um pouquinho então das soluções que a gente encontra para resolver esses problemas. A primeira delas seria o hall de entrada com uma chapelaria. Vou deixar algumas imagens aqui passando para vocês, mas a chapelaria então com um assento, com gavetas para deixar os sapatos, às vezes gavetas até vazadas para que tenha um respiro então desses sapatos que vêm da rua para não dar um chulezinho. Esses assentos então pode ser estofados ou não, pode ser só um banquinho do lado. É legal também ter uma prateleira na altura do corpo, a 1,10, 1 metro, para deixar então as chaves, um álcool em gel ou algo do tipo, e também alguns cabideiros, né? Alguns suportes para que a gente consiga pendurar uma mochila, uma bolsa. Então isso também fica bem útil. É legal também se a gente conseguir colocar um pouco de cor ou algo um pouco inovador. A gente fez um projeto aqui no escritório que a gente colocou uma chapelaria verde, eu vou deixar ela aqui para vocês, e é um ponto de cor no projeto e é logo na entrada. Então a gente fez uma entrada toda colorida, a porta era verde e é só naquele momento, logo na entrada. Depois a casa fica mais leve, mais sutil, para não ter aquela cor enjoando, e foi o xodó do projeto. Existem opções então mais leves, que você só coloca um cabideiro e um banquinho para conseguir colocar ali os sapatos embaixo desse banco e já pendurar alguma coisa, que não é um móvel em si sob medida. Esse já é algo mais para um estilo boho, escandinavo, que também fica bem legal. Ou você que é um pouco mais minimalista, pode fazer todo um móvel ali para talvez uma rouparia, alguma coisa de saída, e também colocar um nicho ali com um assento e alguns cabideiros, também fica bem legal. Não necessariamente a chapelaria precisa ficar só na entrada. Às vezes é legal colocar ela na área do corredor ou algo assim, porque também o pessoal daí consegue utilizar todo mundo junto, e aí não precisa ter um espaço assim dentro do quarto de cada um ou só lá na saída da casa. Então às vezes fazer duas chapelarias, uma mais pro dia a dia, com as coisas do dia a dia, e uma mais como uma rouparia, enfim, a criatividade vai longe aí, mas tem alguns estilos assim. Outra solução que eu gosto bastante é trabalhar então com uma pintura e móveis soltos, como essa sapateira solta e um banquinho, fazer uma pintura na parede, demarcar aquele espaço com uma pintura ou só com os móveis coloridos, isso também fica legal e é ideal para quem não tá afim aí de fazer algo sob medida, tá? Uma dica bem útil para esse espaço é colocar um espelho. Geralmente a gente quer dar aquela última arrumada, aquela última olhada antes de sair de casa, e o espelho fica legal. Um espelho só de rosto ou de corpo inteiro, às vezes o espelho já é a decoração, então é mais um elemento que a gente traz utilidade e beleza. Então eu acho que vale muito a pena ter sim. Outro ponto legal é que se a gente conseguir e tiver espaço para deixar um guarda-chuva ou uma capa de chuva ou algo assim, se você mora numa região mais fria, ou aquele casacão de sair pra rua, seria legal também, aquelas galochas de chuva, isso também é legal. Isso a gente usa bastante em projetos fora do país, são mais frios, mas caso seja a sua realidade, é legal também e é muito útil, tá? As áreas de higienização, você pode ver que a gente até não tem tantas referências, porque é algo que ainda foi feito como dava. Então o pessoal demarcou no chão, fez como que dava pra fazer, colocou alguns potinhos de higiene ali, alguns desinfetantes de superfície, depois colocou do outro lado a roupa que vai ficar em casa, já deixou um cesto de roupa suja, então foi como deu pra fazer. Essa área de higienização a gente consegue deixar ela mais bem pensada, principalmente em casas e apartamentos que tenham duas entradas, então a entrada social e a entrada de serviço. Muita gente nem usa uma ou outra, acaba no dia a dia usando só uma. Então é legal que em uma delas a gente consiga deixar então essa área de higienização pro dia a dia e que a gente consiga fazer algo mais elaborado, como um móvel, enfim, alguma coisa para deixar tudo bem organizadinho e que tá sendo bem necessário. Às vezes até uma área do tipo, já higienizei, então aqui ficam os que já estão higienizados e aqui os que ainda estão por vir. Então é sim uma estratégia bem legal. Essas imagens que a gente tá deixando aqui para vocês é algo que foi o que deu para fazer, mas com a arquitetura a gente consegue melhorar isso com certeza.
Se você tá gostando do vídeo até aqui, fica até o final, porque a gente tem ainda dicas muito boas pra te passar e com certeza vão te ajudar aí nesse período pós-pandemia. Então fica até o final, que as duas últimas dicas são excelentes. A parte de ambientes multifuncionais vem crescendo muito, não só pela pandemia, mas cada vez mais a gente mora em apartamentos geminados, em ambientes que os espaços precisam ser otimizados para caber tudo que a gente tem, tudo que a gente quer. Então uma mesa que já tem uma gaveta, uma base de cama que já tem outras gavetas, ou um painel que se baixar vira uma mesa. Então a gente consegue ter esses diferentes ambientes, esses diferentes momentos do nosso dia num mesmo espaço, e isso é bem interessante. Uma coisa que é bem comum, já não é assim muita novidade, mas que faz muito sentido, é a TV giratória. Então às vezes é um casal ou uma pessoa que mora sozinha que não vai ver a TV ao mesmo tempo, as duas TVs. Então uma TV que dá para a sala e depois gira e dá para o quarto, você economiza nesse equipamento e ainda consegue otimizar mais o espaço. Então também é bem legal, não é uma super novidade, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. Já foi, né, aquela época de ter a sala de jantar, ter a sala de estar, ter a área disso, a área daquilo. Por que não o seu home office vira sua academia e com uma nova configuração dos mesmos móveis, sei lá, virar um ateliê? Então cada vez mais a gente otimiza esses espaços para que eles cumpram várias funções em diferentes momentos do dia. Então quem passou aí na pandemia da mesa de jantar, da mesa de trabalho, ser a mesa de estudo das crianças, então talvez se tivesse outros móveis com outras capacidades, seria mais tranquilo passar por esse momento. Então sim, a parte de móveis e ambientes multifuncionais estão vindo com tudo cada vez mais, porque a gente tem várias necessidades. Então é normal que em um momento do meu dia eu vou trabalhar, mas no outro momento do dia eu quero pintar uma tela, eu quero jogar um poker. E tudo bem, a gente pode fazer isso na nossa casa. E ninguém aguenta mais gastar um monte de dinheiro e ter aquele monte de espaço vazio na casa para momentos específicos. É muito mais inteligente, mais econômico se a gente for ter esses espaços aí mais leves e também com multifunções. Então é algo que eu recomendo bastante e a gente se sente até mais leve, assim, sabe? Quem já frequentou aí aquelas casas de tias que tinha sala disso, sala daquilo outro, sala daquilo outro. Dá uma agonia, né? De ver toda aquela cadeirada parada, todas aquelas mesas paradas e daí ter que limpar tudo aquilo. Então, espaços multifuncionais vieram para ficar, não só pela questão da pandemia, mas como também a questão que a gente já vinha percebendo de o pessoal querer usar a casa em diferentes momentos, mas não desperdiçar tempo, dinheiro, espaço e também pela vontade de mudar. A gente muda com muita facilidade. Então hoje você pode gostar de pôquer e fazer uma sala de pôquer, mas a partir de amanhã você gosta de golfe, agora vai fazer uma sala de golfe? Por que não uma sala que muda mais fácil? E isso influencia até no tipo de projeto. Cada vez mais a gente está reduzindo os móveis sob medida, tudo certinho, no seu lugar e usando móveis soltos, porque a gente muda e a casa muda com a gente também. Quando a gente está muito tempo preso no ambiente, a gente tem a necessidade de sair dali e ver outras coisas, ver outros ares, e no meio de uma pandemia que não tem outros ares para ver, a gente precisa criar esses ares. Então essas áreas de reconexão com a natureza, consigo mesmo e um momento mais relax foram necessárias e eu acho que vai ficar por muito tempo. Quem aí não colocou uma rede, enfiou uma rede dentro da sacada que não cabia, mas precisava de uma rede, foi a louca das plantinhas e viu que tudo bem, dá para regar as plantinhas 2 vezes por semana, não é um grande trabalho para a quantidade de benefício que ela nos traz. E isso é legal porque a gente começa a colocar na casa momentos de descompressão, momentos de relaxamento. E muitas vezes esses momentos vão ser em ambientes multifuncionais. Então na sua sala que você fez o seu home office, puxou uma mesinha, talvez você vai esticar um tapete, alguma coisa para fazer um momento de meditação, puxar uma vela, um incenso, as plantinhas para montar esse ambiente. Eu tô percebendo que a gente está criando cenários na casa. Então a gente cria cenário para cada momento do nosso dia. Cenário para o momento de lazer, para o momento de trabalhar, para o momento de confraternizar com a família, para o momento de fazer uma oração, enfim, cada família tem um ritmo, tem um jeito, tem gostos. E eu tô vendo que a casa tá virando um palco para vários cenários, para que você tenha suas experiências. Uma dica extra aqui é que se você trabalha em casa, estuda em casa, come em casa, faz academia em casa, essas áreas de descompressão, elas estão cada vez mais presentes. Não só para o momento de agora eu vou meditar, agora eu vou ler um livro, agora eu vou fazer uma oração, agora eu vou tomar uma cervejinha do jeito que eu gosto para relaxar. Mas elementos como a planta, uma velinha, mesmo que não acesa, perto da sua área de trabalho, vai trazer sim uma coisa mais leve. Por que você acha que eu sou rodeada de plantas aqui no escritório? Vocês não estão vendo, mas tem uma aqui, outra aqui e tem várias espalhadas pelo escritório. Essas plantas nos ajudam a ficar mais calma, a gente olha pra ela, vê que ela tá evoluindo cada dia, então é gostoso acompanhar e eu recomendo muito que você tenha uma plantinha aí perto do seu trabalho que vai te ajudar, além de purificar o ar e tudo mais, mas vai te trazer um pouco mais dessa leveza que a natureza proporciona.
Por último e não menos importante, a gente precisa falar da tecnologia aliada à higiene. O mercado já vinha com essa tendência, já vinha trazendo esse olhar mais apurado, mas agora explodiu. A gente precisa prestar atenção e, mais do que necessário, trazer esses elementos para nossa casa. Então, na escolha de uma torneira, talvez você vai querer uma torneira que tenha a questão do ozônio, que vai fazer uma limpeza mais no seu produto, no seu alimento. E isso antes era uma coisa tipo, legal, beleza, é um a mais, mas não é isso que vai fazer eu escolher ela. Talvez agora seja isso que vai fazer você escolher essa torneira. Outra questão que já vinha há bastante tempo é a parte de aspiração central. Aspiração central, para quem não sabe, é onde a gente tem vários pontos espalhados de sucção na casa. Então, como se fossem tomadinhas que a gente conecta ali uma mangueira bem grande, extensível, e faz a limpeza da casa. Essa sucção vai para uma central, que é onde, tipo um aspirador, uma caixa de aspirador central, bem potente, e é onde a gente consegue sugar e fazer a limpeza da casa. E ela é muito mais potente do que o aspirador normal, porque ele consegue tirar aquelas partículas. Sabe quando você vê o sol assim, tem uma poeirinha ali? Até esse tipo de partícula, essa aspiração central consegue eliminar. Então é ótimo para quem tem problema com ácaro, alergias e tudo mais, como também para quem quer ter certeza que tá tudo bem limpinho. Além de limpar todos os cantinhos, enfim, é uma coisa que a gente já usa há bastante tempo nos nossos projetos, mas ela tem um valor um pouquinho elevado e nem todo cliente está disposto a pagar para colocar. O que geralmente a gente recomenda é fazer a infra. No meio da obra, enquanto tá na parte de obra, deixa a infraestrutura passada, deixa toda a tubulação encaminhada. E quando você decidir adquirir o material, aí sim você tem um custo mais elevado, mas a infraestrutura é super de boa, é bem baratinha, então já fica preparado para quando você decidir instalar o equipamento. E é muito legal, tá? Eu recomendo bastante. A limpeza da casa fica muito mais fácil. Tem pontos que é tipo esse daqui, onde você conecta a mangueira, e tem pontos que é tipo uma pá. Então você abre ali, joga a sujeira, ele suga e vai direto para essa central, então é bem fácil também de fazer a limpeza. E essa forma de aspiração central, eu já mostrei a infra de uma cliente que tá fazendo, então acompanha a gente nos stories também, que você fica sabendo dessas dicas mais dia a dia e vai te ajudar bastante. Outra coisa que a gente tá vendo bastante são as lâmpadas, que tem algumas tecnologias que matam bactérias. Então, principalmente na área da cozinha e banheiro, é super legal utilizar. Existem outras tecnologias que estão surgindo no mercado, então acabamentos que não têm tanta aderência de material, então, por exemplo, pedras que eliminam 99% das bactérias, ou seja, elas não deixam a bactéria aderir ali, elas repelem essa bactéria. E outros elementos que estão surgindo. E se você já conhece outra tecnologia para casa, deixa aqui nos comentários também. Eu adoro conhecer, essas são as que eu conheço, mas vamos conversar, vamos trocar uma ideia e enriquecer essa área aqui para ajudar mais pessoas, né? E eu tenho uma novidade muito legal para te contar. A gente tá com um e-book novo, que é um novo produto, serviço que a gente fez aqui para te ajudar. Você escolhe qual que é o ambiente, a composição que você quer e consegue aplicar exatamente na sua casa. Então a gente já tem alguns produtos prontos, vou deixar o link aqui embaixo para você que não quer passar pelo processo de projeto, não tá afim de investir agora nessa parte tão personalizada, mas quer deixar a sua casa aí com uma decoração mais gostosa. Então tá aqui, é super tranquilo, super fácil, rápido e barato de você instalar. Então é só clicar no link aqui abaixo, escolher o que você mais se identifica e fazer a compra e instalar na sua casa. Mas caso você queira fazer um projeto com a gente mais elaborado, que a gente faça todo um processo aí de entender você, entender os seus gostos e fazer um projeto exclusivo para você, vai estar também aqui no link de orçamento, então é só clicar e entrar em contato com a gente para fazermos o orçamento aí do seu projeto exclusivo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou, o que você sabia, não sabia, que vai aderir ou não vai. E se você não quiser comentar nada disso, só comenta aqui pra mim, eu fiquei até o final, porque isso mostra aqui pra plataforma que vocês gostaram do conteúdo e que ele pode recomendar pra outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo, espero ter te ajudado e até mais. Tchau!